Episódio flash do berço à cadeira elétrica. Quinta parte. Um aviso aos ouvintes. O seguinte podcast apresenta conteúdo que pode não ser indicado para todas as pessoas. Mais uma vez, quando tudo parece encaminhado para um desfecho final, num tribunal, seja ele qual for, eis que Ted Bundy volta a fazer das suas e consegue escapulir-se na prisão que o atormenta há meses, justamente pela porta da frente. Nas ruas, o clima de festa e de celebração do novo ano é mais do que esperado. As famílias, os amigos e mesmo desconhecidos juntam-se para passarem os últimos momentos do ano corrente e os primeiros do ano seguinte, unidos pela esperança de um ano promissor. Ted sai das 4 paredes que o enclausuraram durante tanto tempo para ser recebido pelas ruas em apoteose. Embrenha-se no meio da multidão e, apesar de ser um dos rostos mais conhecidos do Estado, mistura-se no anonimato que a celebração lhe confere. Estava livre, completamente solto, e agora tinha de aproveitar e vingar-se de todos os meses que tinha ficado fechado dentro da pequena cela naquela prisão do Utah. Olá, eu sou a Isabel Formalista e esta é a Fórmula do Crime. No estabelecimento prisional, como havia muito pessoal a gozar férias, só dão pela fuga muitas horas mais tarde, quando Ted tinha já um avanço considerável. Algumas fontes chegam mesmo a avançar uma estimativa de 15 horas. Quando a ausência de Bundy foi notada na prisão de Garfield, no Colorado, já o fugitivo estaria fora do estado, muito provavelmente na cidade ventosa, Chicago, que fica no estado do Illinois, a terceira maior cidade do país. O mais incrível é que, para aí chegar, roubou um carro que avariou, apanhou boleia de um motorista, viajou de autocarro até Denver e aí, num avião, para Chicago. A minha intenção com isto não é de todo aborrecer-vos com a geografia dos Estados Unidos. O que pretendo é que entendam que, apesar de ser um fugitivo, um rosto muito conhecido e amplamente divulgado nos jornais e nas televisões da altura, Bundy teve a audácia e a desfaçatez de viajar à cara podre, à vista de todos, sem qualquer pudor. Isto é o que importa reter. Contudo, Chicago foi apenas uma passagem para um destino longínquo. A 2 de janeiro foi avistado numa taberna local no estado do Michigan e 5 dias depois roubou novamente uma viatura e conduziu até Atlanta, no estado da Geórgia. Aí, não satisfeito, entrou num autocarro que o levou até Tallahassee, na Flórida, onde chegou na manhã do dia 8 de janeiro de 1978. Rumar ao sul. Esse foi o plano de Bundy, que deixou o frio do Colorado para se dirigir para as temperaturas bem mais amenas do estado do Sol. Nada mal para um fugitivo deste calibre, não acham? Em Tallahassee, hospedou-se por uma noite num hotel e no dia seguinte já tinha arrendado um quarto, fazendo uso de um nome falso, é claro. Chris Hagan. Esse era o novo nome que ia adotar. Alegadamente terá dito ao seu senhorio que era o estudante. Importa dizer também que a localização do quarto não terá sido totalmente inocente, uma vez que ficava muito perto, imaginem só de onde, do campus da Universidade Estadual da Flórida. Será que neste ponto é seguro dizer que estamos todos a ter um déjà vu coletivo? É possível, mas para os mais distraídos, não se preocupem, passo a explicar. É que precisamente as primeiras vítimas em Washington eram estudantes da universidade e muitas moravam no interior ou nas imediações do campus. Logo, Bundy estava novamente num terreno que conhecia bem
e onde muito provavelmente já estava habituado a caçar. Gozando de relativo anonimato num estado que não tinha ainda sido afetado pela perversidade dos seus crimes, Bundy tinha toda a liberdade para vaguear pelo campus. Fazia-se passar por aluno e até assistia a aulas sem ser nunca denunciado. O seu tempo era passado entre os campos universitários da vizinhança e o apartamento onde residia. Financiava o seu estilo de vida usando cartões de crédito roubados, assaltando carteiras ou até mesmo desviando o que queria das prateleiras das lojas. Por isso, Ted Bundy continuava com os mesmíssimos hábitos de sempre e conseguia passar pelos pingos da chuva, mesmo no que se refere a pequenos delitos. Apenas uma semana depois de ter chegado a Tallahassee, Bundy entra na Irmandade Feminina Chi Omega da Universidade Estadual da Flórida. Escusado será dizer que não foi propriamente convidado e acedeu à residência que albergava cerca de 40 mulheres jovens estudantes, aproveitando uma fechadura danificada na porta das traseiras. Eram cerca de 3 horas da madrugada. A casa estava sossegada e as ocupantes estavam já recolhidas nos seus quartos a dormir, indefesas e sem desconfiarem sequer que havia um intruso dentro de portas. Muito menos desconfiavam que estavam apenas a meros metros de distância de um fugitivo prisional e de um alegado serial killer. A primeira vítima foi Margaret Bowman, de 21 anos de idade. Foi brutalmente agredida por um cavaco de lenha e estrangulada com as suas próprias meias. Seguiu-se Lisa Janet Levi, de 20 anos de idade, que foi atacada até ficar inconsciente e depois estrangulada. Como se isso não fosse suficiente, retirou-lhe um dos mamilos, mordeu profundamente a sua nádega esquerda e agrediu-a sexualmente com um frasco de spray para o cabelo. No quarto ao lado estava Kathleen Kleiner, com 21 anos de idade, que foi espancada. Ficou com o maxilar fraturado e o ombro lacerado. Na mesma divisão estava Karen Chandler, também com 21 anos, que sofreu uma contusão cerebral. Fraturou o maxilar em 3 sítios diferentes, ficou sem vários dentes e viu um dos seus dedos ser esmagado. Apesar da barbárie, estas duas vítimas, Kathy e Karen, as duas últimas, tiveram mais sorte do que as duas primeiras, uma vez que conseguiram sobreviver à agressão. Margaret e Lisa, infelizmente, viram as suas vidas serem encurtadas de uma forma absolutamente trágica e, acima de tudo, evitável. Por sua vez, Kathy e Karen, apesar de vivas, teriam de viver com as sequelas físicas e emocionais da terrível noite para o resto das suas vidas. Segundo Kathy, as duas só tinham conseguido sobreviver graças a um carro que parou à porta da residência e cujas luzes dos faróis iluminaram o interior do quarto. Assustado com a possível entrada de alguém ou por ser descoberto, o agressor tinha fugido num súbito. Os faróis eram de uma viatura que vinha deixar uma colega de casa às 3 da manhã. E agora todos estarão a pensar: numa irmandade, numa residência universitária com tanta gente, não estava mais ninguém em casa? E se estava? Como foi possível não terem dado por nada? A verdade é que os ataques foram ouvidos por várias residentes da casa que alertaram a responsável pelo dormitório e ela alertou imediatamente a polícia. Os primeiros 2 ataques tinham sido relativamente silenciosos, mas os últimos 2 fizeram muito ruído. Quando o socorro chegou, muitas jovens em lágrimas estavam reunidas no hall de entrada
e indicavam freneticamente que a tragédia se tinha dado no andar superior. No topo das escadas estava Karen, que se tinha conseguido arrastar até ao corredor. Tinha muito sangue na zona da cabeça e estava muito maltratada. Num dos quartos encontraram Kathy, com o maxilar literalmente pendurado. Estava completamente incoerente e em choque. Lisa e Margaret, as primeiras duas vítimas, foram encontradas mortas nas suas respectivas camas, onde estavam inertes e exibiam lesões horríveis. Os quartos tinham as paredes manchadas de sangue. O cenário era dantesco. O intruso tinha escapado do local ainda carregadinho de adrenalina e de uma sensação imensa de poder que carregou consigo enquanto fugia da cena do crime. A poucos quarteirões de distância encontra a sua quinta e última vítima do dia num apartamento que ficava numa cave. Rasteja por uma janela e entra no apartamento onde estava uma jovem adormecida no leito. Às 4 da manhã, Cheryl Thomas, uma estudante de dança com 21 anos, é espancada na cabeça, fica com o maxilar partido, um ombro deslocado e o crânio fraturado em nada mais, nada menos do que 5 locais. O brutal ataque foi ouvido por pessoas que habitavam o apartamento contíguo e que, por acaso, eram amigos de Cheryl. Ligaram imediatamente para a jovem. Como ela não atendeu, decidiram telefonar para a linha de emergência 911 nos Estados Unidos. A polícia chegou e arrombou sem demoras a porta do apartamento. Cheryl foi encontrada deitada na sua cama, com a face já cheia de hematomas, ferida e quase inconsciente. Gemia com dor, mas o agressor tinha, uma vez mais, escapado. Cheryl foi levada para o hospital, onde permaneceu durante um mês. Recuperou algumas mazelas, mas ficou com outras que a acompanharão para o resto da vida. Ficou permanentemente surda de um ouvido e com um problema de equilíbrio que acabou com a sua promissora carreira de bailarina. Das sobreviventes que foram atacadas nessa madrugada, Cheryl foi a que ficou em piores condições. Nunca regressou à faculdade e demorou muitos anos a digerir o que tinha acontecido naquela fatídica noite. Infelizmente, Cheryl não conseguiu dar muitas informações à polícia porque não tinha absolutamente nenhuma recordação do ataque. Tinha sido assustador acordar num quarto de hospital que lhe era estranho e no estado em que estava. Não obstante, teria sido, quem sabe, bem pior se tivesse guardado memória do terror e da dor que terá passado durante a agressão. Muito embora Cheryl não conseguisse fornecer qualquer pista sobre o atacante ou o ataque, o perpetrador tinha deixado sinais para trás. Uma meia calça com aberturas para os olhos e um nó, que continha 2 cabelos e uma mancha de sêmen, que tinha sido encontrada ao lado da vítima. Por sua vez, a rapariga que tinha chegado à Irmandade Chi Omega de madrugada no dia dos ataques também tinha referido ter visto um homem a descer as escadas e a sair da residência pela porta da frente. Segundo parece, esta testemunha tinha conseguido dar uma sólida descrição do invasor, de tal forma que conseguiu ajudar a compor um esboço. Para além disso, tinham ainda as impressões dentárias das mordidas que o assassino tinha deixado nas vítimas. Entretanto, no Colorado, em Washington e no Utah, a caça ao homem continua, apesar de não saberem sequer por onde começar. Uma vez que Bundy não deixou muitas pistas para trás e conseguiu um avanço considerável que lhe permitiria escapulir para bem longe.
Os dias iam passando e nenhum sinal de Bundy, até que os acontecimentos da Flórida começam a ser divulgados. Bem, eu não posso jurar que investigadores é que entraram em contacto com a polícia de Tallahassee. Suspeito que terão sido os de Washington que, muito preocupados, alertaram para a possibilidade dos crimes terem sido cometidos por Ted Bundy. Na Flórida, pareciam não querer acreditar nisso. O modus operandi não se encaixava com o que havia acontecido no Utah, no Colorado ou em Washington, que apontava para alguém que sequestrava as suas vítimas e as levava para sítios arborizados, isolados, onde as matava. Nestes estados, as vítimas tinham sido levadas de carro, o que obviamente não era o caso. Pelo contrário, no caso da Flórida, as autoridades tinham cadáveres recentes numa casa que, por sua vez, estava repleta de pessoas e 3 outras vítimas que, infelizmente, tinham sobrevivido. Por todas essas razões, Bundy nunca foi considerado suspeito no imediato. A 8 de fevereiro, Bundy conduz durante 240 quilómetros e chega à cidade de Jacksonville, numa carrinha Dodge branca, roubada do Centro de Comunicação Social da Universidade Estadual da Flórida. Num parque de estacionamento, aborda Leslie Parmenter, uma menina de 14 anos de idade que era filha do chefe dos detetives do Departamento de Polícia de Jacksonville. Diz-lhe que se chama Richard Burton e que é dos bombeiros e pergunta-lhe se ela andava na escola que estava ali perto. Mas recua quando o irmão mais velho da menina se aproxima e o confronta com o que se estava a passar. A abordagem deste homem causou estranheza e o jovem decide seguir o carro até conseguir apontar a matrícula da carrinha para entregá-la ao pai mais tarde. A matrícula é verificada. Descobrem que pertence a um homem com quem, entretanto, decidem falar e que lhes diz que a placa do seu automóvel tinha sido roubada. Até já tinha solicitado uma nova. Decidiram então investigar um pouco mais e havia realmente uma carrinha que correspondia à avistada dada como roubada. Como não faziam ideia de quem estaria ao volante, decidiram mostrar algumas fotografias de detidos aos 2 irmãos, que imediatamente reconheceram o rosto de Ted Bundy. Foi aí que se aperceberam de que a jovem Leslie tinha escapado por pouco à morte. Se pensarmos bem, esta foi uma investigação que talvez possa ser considerada pouco comum. No fundo, tudo o que tinham era uma abordagem considerada estranha por 2 jovens. Aprofundar desta forma uma suspeita de 2 adolescentes com tão pouca base, às tantas não seria algo com que um detetive quisesse perder tempo a investigar. Afinal, poderia não ser nada e os 2 jovens estavam bem. Contudo, o chefe dos detetives confiou no instinto dos filhos, que tinham sido criados desde cedo com uma consciencialização extra no que toca a possíveis comportamentos anormais. Foi esta convicção que lhe permitiu investigar mais a fundo e teve sucesso. Bundy foi identificado. Contudo, tudo isto levou algum tempo. Não se conseguiram respostas de uma hora para a outra. E no mesmo dia do incidente, com os filhos do detetive, Bundy percorre mais de 100 quilómetros e chega a Lake City, onde na manhã seguinte desaparece Kimberly Leach, uma menina de 12 anos que tinha saído de um edifício da sua escola para ir buscar qualquer objeto a um outro edifício escolar e nunca mais é vista. Os pais preocupados de Kimberly reportam o desaparecimento da filha à polícia, que inicia uma investigação no recinto. Descobrem que a última pessoa a ver a menina foi uma amiga que disse ter visto a desaparecida a entrar num carro naquele dia com um homem.
Com muita pena, a pequena não foi capaz de fornecer uma descrição do carro ou do condutor. Não é de estranhar por isso que, com a última fuga, Ted Bundy tivesse conquistado um lugar na lista das 10 pessoas mais procuradas pelo FBI. As autoridades sabiam que ele era perigoso e acreditavam piamente que ia voltar a matar. Não conseguiam prever onde ou quando, mas voltaria a fazer vítimas. A 10 de fevereiro de 1978, o FBI distribui cartazes com a fotografia de Bundy. O título? Procurado pelo FBI. Nele, todos os pormenores físicos, todos os empregos, todos os sinais, cicatrizes ou marcas encontravam-se descritos. Alguns reparos foram também adicionados, como, por exemplo, gagueja ocasionalmente quando está irritado. Já foi apanhado a usar óculos, bigode e barba falsa no passado. É esquerdino. Consegue imitar sotaque britânico. Supostamente é um entusiasta de hábitos saudáveis e atividade física. No mesmo cartaz estava também presente a informação de que Ted Bundy tinha sido condenado por sequestro agravado. Aconselhava um cuidado extremo. Era uma pessoa com formação universitária e com historial de fugas. Estava a ser procurado como fugitivo da cadeia depois de ter sido condenado por sequestro e enquanto aguardava julgamento referente a um crime sexual seguido de morte de uma mulher num resort de ski do Colorado. Deve ser considerado armado, dizem eles, perigoso e um risco de fuga. Foi oferecida também uma recompensa no valor de $100.000 a quem fornecesse informações que levassem à sua captura. $100.000 é muito dinheiro. Nos últimos tempos, o outrora organizado Ted Bundy tinha entrado numa fase em que era difícil controlar-se de forma a evitar chamar a atenção ainda mais sobre si. Estava constantemente a roubar cartões de crédito, assaltava muitas carteiras e tinha-se tornado num consumidor pesado de bebidas alcoólicas. Gastava desmesuradamente e não se coibia de nada. A fuga, essa, durava já há mês e meio. Entretanto, a esperteza e a capacidade de antecipação de Ted Bundy vêm mais uma vez ao de cima, quando decide desfazer-se da carrinha Dodge branca que havia sido já vista por testemunhas para evitar ser apanhado. A 15 de fevereiro, Ted Bundy volta a roubar. Desta feita, um Volkswagen Carocha cor pastel que pertencia ao jovem Ricky Garzanati. Parece que velhos hábitos demoram a passar, não é? Bundy conhecia o modelo do carro como a palma das suas mãos. Sabia que, mais uma vez, esse seria o seu companheiro perfeito. Ainda no mesmo dia, às 10 da noite, um agente da patrulha em Pensacola, na Flórida, assume um papel preponderante em toda esta história. Quando não reconhece o Carocha como sendo um carro que habitualmente circulava naquela zona. Alegadamente verifica a matrícula e fica a saber que se trata de um veículo roubado. O agente entra imediatamente em ação e segue o Carocha que começa logo a acelerar. Inicia-se uma perseguição policial, tal como tinha acontecido anos antes no Utah. De um momento para o outro, o fugitivo toma um passo inusitado. Encosta e para o carro. O polícia ordena-lhe que saia da viatura e se deite com as mãos esticadas à sua frente no chão. O condutor obedece às ordens. No entanto, quando o agente se aproxima para lhe colocar as algemas,
Ted Bundy rola sobre si mesmo, pregando uma rasteira ao polícia. Os dois envolvem-se numa luta no chão. Ted Bundy consegue libertar-se e começa a fugir, mas o polícia saca da arma e dispara. Num absoluto golpe de teatro, Ted Bundy atira-se ao chão, parecendo ter sido atingido. Novamente, quando o polícia se aproxima para o deter, ataca-o, mas desta vez sem sucesso. Bundy tinha sido finalmente algemado e, nesse momento, deixa escapar a frase: "Quem dera que me tivesses matado." O agente de patrulha sabia que tinha apanhado alguém que era definitivamente perigoso, mas nunca, nem nos seus mais ousados sonhos, podia imaginar que tinha acabado de deter quem se suspeitava ser o assassino em série mais procurado da América no momento. Um fugitivo à solta, um sádico que não olhava a meios para atingir os seus objetivos. Bundy foi levado para a esquadra, onde fica sob custódia policial. O veículo roubado é analisado à lupa. No interior encontram 21 cartões de crédito, 3 cartões de identidade de estudantes, mulheres que estudavam na Universidade Estadual da Flórida, e roupas que correspondiam às vestes que usava quando se tinha feito passar por bombeiro cerca de uma semana antes. Alguns relatos dizem também que encontraram uma televisão, pensa-se que roubada, um bigode falso e uns óculos. Bem, nada de estranhar, afinal tratava-se do mestre dos disfarces. Há discrepâncias no que diz respeito a que outras coisas possam ter sido encontradas. O certo é que o comportamento do condutor, o carro roubado, a tentativa de fuga e o que foi encontrado no veículo resultaram em razões mais do que suficientes para a polícia o levar à esquadra. Enquanto estava a ser interrogado, Ted Bundy recusa-se a fornecer a sua identificação. Aliás, parece que usou uma identificação falsa. Contudo, as autoridades rapidamente conseguiram chegar à fala com a pessoa a quem a identidade tinha sido roubada e perceberam que o detido os tinha tentado ludibriar. Nessa altura, até um juiz recusou a acusá-lo de crimes mais graves por não saber, bem, tem lógica, não é? A identidade verdadeira do homem que estava na sua presença, vejam lá. Bundy continuou a ser interrogado e pressionado até que decidiu fazer um acordo. Revelaria a sua verdadeira identidade se pudesse fazer um telefonema. E assim foi. Ted Bundy escolheu ligar para Liz. Durante a chamada, repete vezes sem conta que, quando o escândalo rebentar, a coisa vai ficar feia. Liz pensa que com estas palavras Ted se estava a referir à intensa cobertura que seria, nessa altura, despolotada nos meios de comunicação social. E mesmo tendo consciência de que tinha medo de ouvir a resposta, Liz pergunta a Ted se ele se estava a referir aos crimes ocorridos na Irmandade, na Flórida. Ted responde-lhe que não queria falar sobre isso, acrescentando que gostaria de poder falar com Liz sem que ninguém os ouvisse e explicar-lhe por que se tinha tornado na pessoa que era. Liz pergunta-lhe se ele estava ou se era uma pessoa doente, mas Bundy rudemente corta e desvia a conversa. Numa outra chamada que faria mais tarde a Liz, Bundy admite ser uma pessoa perturbada. Afirma que se sentia consumido por algo que não conseguia explicar ou conter. Tinha passado muito tempo a tentar manter uma vida aparentemente normal, mas não tinha conseguido. Bem, fazendo jus ao acordado, 2 dias depois de ter sido detido, Bundy revela finalmente a sua identidade.
Ted Bundy mais uma vez estava certo. A comunicação social fez o seu papel e descobriu que o detido figurava na lista dos 10 mais procurados do FBI. E era pessoa de interesse em mais de 30 homicídios. Descobriram também que, enquanto esteve na Flórida, alugava um quarto muito perto da Irmandade que tinha sido atacada, ajudando a estabelecer ainda mais um vínculo com os crimes ocorridos na residência universitária. O círculo à volta de Ted Bundy estava a fechar-se. Enfrentava desta feita mais 2 acusações de homicídio premeditado e 2 de tentativa de homicídio referentes aos crimes na Irmandade Chi Omega. Uma lista que certamente apenas podia aumentar. E lembram-se de Kimberly Leach? Aquela menina de 12 anos que tinha desaparecido da escola e tinha sido vista a entrar num carro desconhecido no dia 9 de fevereiro? Em abril, a menina acabou por ser encontrada a cerca de 56 km do local de onde havia sido sequestrada. Infelizmente, os seus restos mortais estavam já parcialmente mumificados. Foi possível, no entanto, perceber que tinha sido violada, degolada e mutilada nos genitais. Isto é demasiado penoso, sequer de imaginar. Também por esta morte, Ted Bundy teria uma nova acusação de homicídio e enfrentava agora 2 julgamentos só no estado da Flórida. O primeiro julgamento começou em junho de 1979. Não em Tallahassee, como seria de esperar, mas em Miami, devido a uma alteração do local de forma a garantir a seleção de um júri mais imparcial. Antes do julgamento, porém, a acusação ofereceu a oportunidade de um acordo a Ted Bundy. Ele declara-se culpado pela morte das 3 vítimas da Flórida e, em troca, recebe 3 penas de prisão, cada uma com a duração de 25 anos, isto é, 75 anos de prisão ao todo. Desta forma, o Ted, que tinha à volta de 30 e poucos anos na altura, não arriscaria a pena de morte, pouparia a vida, mas passaria muito provavelmente o tempo que lhe restava atrás das grades. Nesta altura, o estado da Flórida já tinha a pena de morte. Digo isto, parece um bocado contraproducente, porque normalmente há penas de morte e elas deixam de existir, mas neste caso houve uma ligeira alteração. Durante anos, a pena de morte tinha sido abolida nesse estado, mas devido a pressões dos mais variantes quadrantes, voltou a ser instituída poucos anos antes do julgamento de Bundy, penso que em 1972. Por isso, se Ted fosse condenado pelos homicídios premeditados, podia muito bem ser executado. Mas o Ted confiante voltou a surpreender. Ou então não. Não aceita o acordo. Decide tentar a sua sorte na sala de audiências. Inicialmente, demonstra a intenção de se voltar a representar a solo, mas com o tempo aceita a ajuda de um conjunto de advogados que começam a trabalhar fervorosamente na sua defesa, tendo como principal foco desacreditar testemunhas e provas reunidas pela acusação para demonstrar a culpa do réu. O interesse público era imenso e a cobertura do julgamento foi condizente. Todos queriam assistir ao julgamento, saber quem era este homem suspeito de pelo menos 36 mortes. Queriam vê-lo, saber como se comportava e que destino teria. Embora eu ache que o público procurava mesmo era ver um monstro sentado no banco dos réus. E quando digo monstro, quero mesmo dizer alguém assustador, com aspecto doente, um olhar perverso, irado,
com dificuldades em articular um pensamento, talvez até alguém com pouca higiene ou um bocado desgrenhado. Enfim, alguém que, mesmo sem proferir uma única palavra, fizesse a milhas disparar todos os alertas de um cidadão comum. Um género de homem das cavernas, em que qualquer um de nós batesse o olho e soubesse que dali só poderiam vir problemas. Mas é claro que Bundy não era nada disso. Era alguém seguro, bem articulado, com uma aparência acima da média, com um olhar azul que por vezes conseguia até parecer inocente. E foram todos estes fatores que fizeram com que os olhos do mundo se concentrassem no seu julgamento, que foi o primeiro televisionado e transmitido ao vivo na América, tornando-se num marco significativo no que toca à cobertura televisiva de julgamentos nos Estados Unidos. Convém lembrar que nesta mesma década de 70 o país tinha sido apresentado a figuras como Charles Manson. Todos eram atormentados pelo assassino do Zodíaco. Tinham apanhado o filho de Sam há pouco tempo. John Wayne Gacy tinha acabado de ser preso e todos os americanos ainda lidavam com o choque do que tinha acontecido em Jonestown, onde Jim Jones, o líder de uma comunidade e de um culto apocalíptico, tinha orquestrado o assassinato ou o suicídio de mais de 900 almas que acreditaram que o fim do mundo estava à porta. Cada um destes assassinos tinha as suas particularidades. Cada um deles seria objeto de curiosidade, de escrutínio e de muito estudo ao longo das décadas seguintes. O interesse nos seus métodos ou motivações era enorme, mas acima de tudo o principal objetivo era compreender como identificar estas pessoas o mais cedo possível. Pareciam não ter travão. Não conseguiam parar de matar e assim continuariam até ser apanhados ou até que eles próprios encontrassem a morte. Só assim conseguiriam evitar mais mortes. Só assim poderiam salvar vidas. Em Miami, Ted Bundy apresenta-se perante um tribunal como quase sempre faz. Confiante e sorridente, com o carisma e a postura que lhe eram características. Estava a jogar o jogo da sua vida. Era o tudo ou nada. Tratava-se de vencer ou morrer. Qual será a estratégia de Bundy para convencer um público? Será que vai ter a coragem necessária ou o desplante de interrogar as próprias vítimas? Será que a estratégia de Bundy vai compensar e ele vai conseguir convencer um júri, um conjunto de pessoas de que está a ser vítima de um complô, de uma qualquer cabala que o tem como alvo e que não descansará enquanto ele não for condenado à morte? Caros formulistas, por hoje é tudo. Continuaremos a escrutinar o perfil, a história e a personalidade de Ted Bundy no próximo episódio da Fórmula do Crime. Temos encontro marcado. Não te esqueças que nós também não. Esta foi uma produção de Fórmula do Crime, a equipa que te traz os crimes reais em português.